Não usarem da palavra sem a solicitar e sem receberem o consentimento do presidente ou de quem estiver na tribuna. Estão em discussão requerimentos do vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano. Requerimento 152/2009. Requerimento 153/2009. Requerimento 186/2009. 187/2009, 188/2009, 28/2009, 33/2009. Estão em discussão. Com a palavra, vereador Cipriano. Você vai precisar, Cipriano? Não. Muito obrigado, senhor presidente. O primeiro assunto que a gente está trazendo é... Nós tivemos recentemente a concurso Rainha da Festa do Peão, e a Najara Barbosa, representando a Zona Sul, né? Carnaval, desculpe. Nossa. Lá vai eu para o jornal, né? Mas a gente está anotando aí as nossas pérolas, né? Eu já confundi Festa do Peão com Carnaval. Hã? É que nós já estamos antecipando, viu, Mazinho? Que ela vai disputar... também pela Zona Sul, lá, pela Festa do Peão, e é uma das fortes candidatas. Brincadeiras à parte, então, a gente acha muito importante valorizar um talento barretense, né? E até a gente vai solicitar também que seja também estendido também para as princesas, que faltou o trabalho para as princesas. Então, nós estamos solicitando aqui, elevando um trabalho bem feito para o nosso carnaval. Espero que seja um belo carnaval, que Barretos possa honrar o nome da cidade e que as escolas que estão na avenida que possa apresentar um belo trabalho e que vai ser muito valorizado pela nossa rainha e nossas princesas. Também nós havíamos, só para poder citar, na última sessão, nós estamos solicitando também ao governo do Estado a possibilidade de colocar as defensas metálicas em todo as curvas que tem, nossas chamadas curvas da morte, que leva lá para o Alberto Moreira. Nós sabemos que é muito difícil conseguirmos tirarmos elas a princípio, então que seja amenizado pelo menos com defensas metálicas, que o pessoal chama de guarda-reio, né? Que são aquelas proteções que aparecem muito na pista aí na Faria Lima, agora também tem muito indo para Ribeirão Preto. O requerimento número 136, nós verificamos na nossa cidade que tem aberto algumas portinhas de pessoas que fazem a tatuagem e colocam piercing. Eu fui procurado por uma pessoa que pediu para a gente não falar o nome, e que ela fez uma tatuagem nas costas, e as costas dela inteirinha, a tatuagem tinha mais ou menos uns 20 centímetros de tamanho, e as costas dela inteirinha estavam infeccionadas a pele. Por quê? Porque não foi feito com cuidado específico. Então, nós estamos solicitando a Secretaria de Saúde que nos informe quantas existem em Barretos, como é que é feito esse trabalho, se existe um trabalho efetivo de fiscalização, porque nós temos aí as doenças que podem ser transmitidas, várias doenças, nós temos vários, os nossos vereadores que trabalham na área da saúde sabem que todas as doenças, bem dizer, todas as doenças podem ser transmitidas através disso. E, infelizmente, também a AIDS, porque vai direto na pele da pessoa, tem um contato direto com o sangue. Então, nós precisamos tomar cuidado, verificar o que está sendo feito, se está sendo feito um trabalho efetivo em cima disso, porque muitas vezes a pessoa se preocupa primeiramente com a beleza, primeiramente ela se preocupa com a vaidade e acaba, muitas vezes, esquecendo que está colocando a sua saúde em risco. O número 187, nós já demos um toque quando falávamos dos policiais militares. Nós estamos fazendo para o governador do Estado, para o nosso secretário de Segurança Pública e para o comandante-geral da Polícia, solicitando que seja enviado a Barretos, ao 33,
que comanda toda a região, número de coletes à prova de balísticos suficiente para o efetivo que existe. Porque é um absurdo o que está acontecendo de policiais terem que sair de suas casas, vai até o local de serviço, no local de serviço que vestem o colete balístico e depois que vão trabalhar. Saem do serviço, deixam o colete balístico, voltam para sua casa, esse colete balístico passa para outro policial militar. Muitas vezes, não somente questão de segurança, questão também de higiene, muitas vezes. Porque se cada policial militar, igual o regulamento fala, se cada policial militar tem o seu colete balístico, ele cuida da higiene daquele colete. Agora, se fica ali para cada um usar, e até a gente brinca na polícia, né, de dia, tudo que aquele que usa todo mundo é o de dia. Então, é o colete de dia, né? Quer dizer, todo dia é o mesmo colete para os policiais militares. É muito bonito. Você recolhe, né, porque venceu a validade do colete, mas não coloca outro. E o nosso governo também fica muito preocupado em dar viatura, dar alguma coisa, mas esquece da segurança do policial. Esquece que quem faz isso, a vida do policial militar, do policial civil também, que sofre a mesma mazela que passa o militar, passa o civil. Nós somos uma força irmã e acontece do mesmo jeito que acontece lá, acontece cá. O requerimento 188, nós estamos requerendo um voto de congratulações ao doutor Ademir, promotor de justiça. Existia uma época que a gente via o promotor como uma pessoa que estava ali somente para denunciar, somente para poder mostrar os erros. E nós temos visto, os nossos promotores em Barretos, a preocupação com os seres humanos, a preocupação com a pessoa, em fazer alguma coisa para tirar muitas vezes o sofrimento das pessoas. Recentemente eu estive lá no fórum com uma pessoa e esperando um atendimento. E esse atendimento tinha que ser através de advogado. E ele, vendo o sofrimento daquela pessoa, tomou a frente, fez toda a documentação como se fosse um simples escrevente, certo? Sentou lá, fez tudo, orientou a pessoa e toda a documentação foi encaminhada, mostrando uma humildade acima do comum. Então, é esse o trabalho que a gente tem que valorizar. Quando uma pessoa não fica muito preocupada se ele tem um cargo muito alto ou não, mas sim em fazer o bem para a população. E a gente está fazendo isso aqui. Escolhi o doutor Ademir porque tive contato direto com ele, mas eu acho que todos os promotores de Barretos têm feito um excelente trabalho para a nossa cidade. A indicação 28, os barretenses que passam ali pela 24 e a 26, pegando aqui da 27 para frente até chegar na 43, é um sofrimento. A gente demora para chegar na 43 e demora também de vir de lá para cá. Por que quando pega essas avenidas? Por causa em todas as esquinas, a depressão ela é muito grande. E aí nós estamos pedindo para que seja amenizar aquelas depressões nas esquinas, para que possa dar uma melhor fluidez no trânsito. Você vai atravessar a rua, muitas vezes você atrapalha o outro que está vindo do outro lado, que está vindo lá no meio do quarteirão, porque você tem que passar devagarzinho, porque é muito acentuada as cavidades. Então, nós estamos solicitando que nesses dois... E nós esquecemos até da Rua 28. Nós esquecemos da Rua 28, né? Tem uma parte... Não, pode rapidamente, pode falar. Só para não tomar o seu tempo aí, parabéns por essa solicitação, Cipriano. Eu acho que você vem uma solicitação de vários barretenses nesse sentido aí, não só a rua a 26 e a 24, necessitam disso daí, a 28, entre outros, mas poderia se pensar talvez num projeto de lei para uniformizar quando for recapeadas novas avenidas, novas ruas, para que ficasse padrão e não acontecesse mais essas depressões. Algumas têm que some dentro da depressão lá, não tem necessidade disso daí. O escoamento da água não precisa de uma depressão tão profunda, é só consultar vários engenheiros aí que eles vão estar dando uma solução. Eu acho que poderia se pensar, quem sabe, num projeto de lei para padronizar isso daí. Obrigado. Nós temos aqui o doutor Caio também, que entende engenharia, que também pode ajudar a gente. Formado, né? E o número 33, nós tivemos... Eu moro na Nova América, e ali tem a Secretaria de Trânsito. E no fundo da Secretaria de Trânsito, existem alguns eucaliptos que foram plantados ali. E hoje, quem vem pela Rua Uruguai, é a principal via que dá acesso
a Nova América, os moradores que dão costa, que o terreno dá de costa com a Secretaria de Trânsito, estão reclamando que aqueles eucaliptos estão caindo galhos por demais nas residências. E nós estivemos lá pessoalmente e verificamos que o problema não é tão simples assim. Parece que para nós, assim, vendo de longe, fala, nossa, que simplicidade. Mas não, é todo dia bastante galhos, porque os eucaliptos estão muito grandes. Então, nós estamos solicitando à Prefeitura, em sendo um local pertencente à Prefeitura Municipal, para que mande alguém do meio ambiente, da Secretaria de Obras, para verificar o que pode ser feito para amenizar o sofrimento daquelas pessoas que moram ali na divisa, para que possa podar as árvores, o eucalipto, até cortar uns 3 eucaliptos, que é o suficiente para que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas daquela localidade. É só isso, presidente. Está parecendo filme de vai explodir, ó. Parabéns, vereador Cipriano. Cumpriu o tempo, à risca. Eu peço ao segundo secretário a verificação de presença dos senhores vereadores. Aparecido Donizete Cipriano. Carlos Antônio Alves da Silva. Carlos Henrique dos Santos. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz Humberto Sarte, presente. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Dyer. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Corrêa. Presente. Reginaldo da Silva. Videlso Paixão Leite Júnior. Não tinha nome. O Videlso Junim Leite solicitou essa presidência, não estava passando bem, e estou comunicando ao plenário que ele se ausentou. Tá? Estão em votação os requerimentos e indicações do vereador Cipriano. Os vereadores favoráveis é o 152/2009, o 153, o 186/2009, o 187/2009, 188/2009, a indicação 28/2009 e 33/2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pois não. Pois não, justificativo de voto, doutor Munir. Queria parabenizar o Cipriano com relação à colocação de piercing, tatuagem. Tenho certeza que deveria ter uma atuação, creio que seria da vigilância sanitária, com relação à habilidade dessas pessoas em colocar piercing e realizar o procedimento de tatuagem. Correto. Na medicina, eu tive, na técnica cirúrgica, foi, na verdade, 1 ano, praticamente, para aprender a fazer asepsia e antisepsia. Nesses casos, a gente tem presenciado infecções na colocação de piercing, principalmente em região de nariz, orelhas, e é catastrófico. A pessoa chega, muitas vezes, a entrar em sepse, e tivemos casos de amputações, deformações faciais, devido a processo infeccioso. Eu acredito que a vigilância sanitária, não sou contra as pessoas que vão fazer piercing e tatuagem, mas que tenha a vigilância sanitária tenha uma atuação mais efetiva, acompanhar esse profissional, se realmente eles têm todo aquele procedimento de asepsia, antisepsia, corretamente, devidamente. E se, porventura, o profissional vê que não tem esse procedimento corretamente, que dê um treinamento. Correto. Requerimento 185/2009, do vereador Milton Ferreira Neves, Miltim, a indicação 30/2009.
Está em discussão. Com a palavra, o autor, Milton. Doutor Caio, puder utilizar da presidência para me ausentar. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite à galeria, boa noite à imprensa, né? E todos os funcionários da casa. Nessa noite, eu trouxe somente um requerimento e uma indicação. O meu requerimento é sobre a Nova Barretos. A escola Marlene Carbone Pereira. É uma escola situada lá, a única que tem no bairro, e ela fica bem no fundo do bairro. E tem vários pedidos dos moradores da Nova Barretos e também do bairro Pereira e do bairro Ibirapuera. Nessa escola seria assim, pedido dos moradores para introduzir da sexta até a nona, o ano, assim, né, para poder que as pessoas facilite o estudo assim de adolescentes, que são assim meninos de 12 até 13 anos, né? E seria bom que fosse visto pela Secretaria da Educação, se pudesse assim viabilizar assim umas 3, 4 salas a mais, para que a Nova Barretos e aquele pessoal lá de baixo fosse melhor atendido, né, na área da educação, porque é difícil o acesso até os outros bairros, devido a ser um bairro assim que fica mais desfavorecido lá no fundo e até um pouco assim afastado do centro da cidade. E isso seria bem favorável aos moradores daqueles 3 bairros lá embaixo. Se isso fosse atendido, seria muito bom para toda a população de lá. A escola lá é muito bem assim fundamentada, a diretora é uma pessoa trabalhadora, uma excelente diretora, todos os funcionários de lá são ótimos, e eu acho que se aumentasse essa sala lá, atenderia bem aquele pessoal de lá. A outra indicação que eu fiz é de número 30, na Praça do Bom Jesus. A Praça do Bom Jesus é uma praça desprovida de banheiros, banheiro feminino e banheiro masculino, né, não existe na praça. Também assim deveria fazer uma reforma, se possível, colocar bancos novos, colocar instalação novas, iluminação, arborização, fazer uma reforma completa na praça. Essa praça ela é movimentada muito também no mês de outubro, e o mês de outubro é um mês assim que, dia 12, tem uma concentração grande na praça e não tem banheiros. Isso fica ruim para a população que vai até lá, porque no dia 12 é dia de Nossa Senhora Aparecida, né, padroeira do Brasil, e lá se concentra um pessoal que faz uma romaria, né, vai até a Cidade Maria. E isso tem a população sempre falado que necessita de um banheiro nessa praça, e também nas épocas de quermesse, a Igreja Católica faz uma quermesse, e nessa época da quermesse existe assim, não existe lugar para as pessoas ir ao banheiro, e eu acho que isso aí seria muito bom para a população também daquele local que frequenta o bairro Bom Jesus. E também tem que fazer os banheiros, mas não só fazer, tem que deixar alguém que cuide, porque se esses banheiros forem feitos e depois não for cuidado, assim, desfavorável. Tem que ser colocado pessoas também que cuidem dos banheiros direto ou indireto, e para que não seja assim, esses banheiros depois ficar lá improvisado, e durante quando não tem os eventos, fica a vândalo
apedrejando e fazendo coisas e escrevendo, como tem muitos banheiros assim que estão na necessidade de fazer umas boas reformas também em Barretos. E é só isso por hoje. Muito obrigado. Continuam em discussão os requerimentos e indicações do vereador Milton Ferreira Neves. Não havendo mais quem queira fazer a palavra, está em votação os requerimentos. A indicação número 030 e o requerimento número 0185 de 2009, ambos de autoria do vereador Milton Ferreira Neves. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Estão em discussão os requerimentos número 0160 de 2009 e número 0169 de 2009, ambos do vereador Guilherme Henrique de Ávila. Com a palavra, o vereador Guilherme Henrique de Ávila. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, público que nos honra com a sua presença, toda a imprensa. Eu vou aqui explanar sobre 2 requerimentos que eu propus nessa noite. Um deles é sobre um posto policial no bairro, entre o bairro São Francisco e Santa Cecília. Semana passada eu fiz vários requerimentos a respeito desse bairro, para a pavimentação das ruas que ainda faltam ser pavimentadas no São Francisco, entre outros, passarela da rodovia Faria Lima, e agora eu estou pedindo essa implantação, para que seja encaminhado ao senhor prefeito e à direção do 33º Batalhão da Polícia Militar, para que se coloque, para que se implante um posto policial, porque a gente sabe da dificuldade que é chegar até no São Francisco, para se deslocar da onde nós temos os postos policiais hoje, até chegar lá no São Francisco e no Santa Cecília. Nós sabemos que é um bairro carente, um bairro onde necessita de muitas melhorias, e eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui na semana passada. Já que foi autorizado ser construído aquele bairro, as casas serem construídas, então ele tem que ser dotado de toda a infraestrutura. Ele tem que ter tudo o que os outros bairros têm, tudo que o Barretos 2 tem, que o Centro tem, que o Barone tem, que o Ibirapuera tem e os demais bairros têm. Por que ficar esquecido? E ele vem ficando esquecido ao longo dos anos. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano e fica esquecido. Com muito custo, consegue uma hora levar a iluminação. Aí não tem asfalto. Com muito custo, consegue-se levar o asfalto. Leva o asfalto, ainda fica faltando algumas ruas. Com essas chuvas, os ônibus não passam mais lá embaixo, nas últimas ruas do São Francisco. Os moradores têm que caminhar longas distâncias até conseguir pegar o ônibus para poder ir. E, com certeza, todos os moradores dos bairros que fazem uso dos ônibus, eles precisam pegar no mínimo 2 para chegar no endereço que eles precisam chegar na cidade. Não tem um ônibus que sai de lá e vai direto para o destino. Então, eles demoram um longo tempo, é um tempo que se despende aí, que o trabalhador poderia estar com a sua família, estar desenvolvendo outras atividades, e já sofre com tudo isso daí. E eles estão clamando por um posto policial, porque o índice de ocorrências é muito grande. Mais uma vez aqui eu convoco o Dr. Caio, que trabalha no SAMU, que sabe da dificuldade que é deslocar uma ambulância do SAMU até o São Francisco e Santa Cecília, e cada segundo, cada minuto, tanto que é importante para salvar vidas. Então, se nós colocarmos um posto policial lá no São Francisco, a polícia, que hoje foi tão falada, hoje nós prestamos uma justa homenagem a todos os policiais aqui, com um diploma da Câmara,
a polícia vai estar fazendo o seu principal papel, estar junto da comunidade, ajudando a prevenir os crimes antes que eles aconteçam. Porque a função da polícia não é só prender o bandido depois do crime acontecido, mas sim prevenir que o crime aconteça, prevenir um assalto, prevenir um roubo, intimidar que o bandido faça alguma ação. E estando ali no bairro, estando mais próximo à comunidade, ela vai ter muito mais chance de prevenir e fazer com que esse crime não aconteça, dando uma sensação de segurança para a sociedade, dando uma sensação de segurança para os moradores. Eu vou no Santa Cecília e no São Francisco regularmente toda semana, porque eu faço um trabalho lá com os idosos, lá no Clube dos Bancários, e muitas senhoras que não sabiam ler e escrever começaram a fazer um curso de alfabetização na escola, elas com 60 anos, 62, 63 anos, e muitas desistiram porque elas têm medo de voltar da escola à noite para suas casas, medo de serem assaltadas. São senhoras de 60 anos, 62, 65 anos. Então, eu acho isso uma judiação. Alguém que está querendo aprender, porque eu acho que para aprender você não tem idade. O aprendizado, eu acho que é a única coisa que a gente leva aqui dessa vida. E as senhoras querendo aprender, muitas não sabiam ler e escrever, desistiram dessa empreitada, desistiram de caminhar em direção à escola, porque na volta para suas residências, elas tinham medo devido ao alto índice de criminalidade. Então, eu acho que já é muito urgente, há muito tempo a população pede, vem clamando por isso daí, e faço... Quer uma parte? Capitão, pode falar. Guilherme, você, breve, mas não poderia deixar também de falar a respeito. Está de parabéns. Eu entendo que aqueles bairros ali precisam realmente, mas eu digo para você que dificilmente a Polícia Militar vai aceitar criar esse posto policial. Sabe por quê? Eu até acho que deve ser criado, sim. Mas, infelizmente, a Polícia Militar criou-se muitas unidades em todo o estado de São Paulo, não aumentou o efetivo. Com isso, precisou de tirar efetivo dos locais onde, por exemplo, Barretos reduziu em muito o seu efetivo para atender outros distritos ou outros municípios. E com isso, infelizmente, é um prejuízo grandioso para a nossa comunidade. E eu entendo que, muitas das vezes, a população não é ouvida pela Polícia Militar. E vou mais longe ainda. Infelizmente, hoje, quem manda dentro da Polícia Militar é o alto comando. E hoje a Polícia Militar é um Estado dentro do Estado. O que o alto comando faz, ninguém mexe. O governador não mexe, o secretário não mexe, ninguém tem coragem de mexer. Aí fica essa mesmice, a população sofrendo por falta de sensibilidade de quem deveria colocar a polícia no local onde precisa. E pode ter certeza que nós vamos voltar a falar sobre isso, mas o senhor tem razão e realmente ali está muito abandonado. A gente sequer vê viatura passar por lá. É uma pena, caso não seja implantado. Quem sofre é a população daquele bairro, um bairro populoso, um bairro carente, que necessita. Acho que melhoraria muito a vida dos moradores, traria uma sensação de segurança para todos que moram naquele bairro, para as crianças. É um bairro onde tem muita criança. Você passar lá qualquer horário da semana, de sábado, domingo, você vai ver que tem um número muito grande de crianças brincando na rua. Então, acho muito importante essa implantação. Nós poderíamos tentar unir forças aí para que seja implantado, porque, como você mesmo, Vossa Excelência mesmo disse, o número foi reduzido. O que aconteceu? Os índices de criminalidade em Barretos têm subido. Foi notícia da Folha de São Paulo, foi notícia recentemente do Jornal de Barretos, e Barretos, que era uma das 2 cidades com maior número de policiais no estado, não é isso? Me corrija se eu estiver errado, capitão. Hoje, os índices de criminalidade subindo aí e as pessoas com medo de sair de casa. Então, acho que nós temos que lutar, né, Euripinho, para poder reverter. Quer uma parte? Tem, um pouquinho, pode falar. Caro colega Guilherme, quero parabenizar por esse requerimento e dizer
que nessa Casa de Leis nós já assim protocolamos várias vezes. Eu tenho resposta informando isso que o capitão Carlos disse com relação ao efetivo. Não tem condições de atender. Nós sabemos que a presença de um policial dentro de um bairro, ele melinda os ladrões, entre aspas, e além de dar segurança para o bairro, ele acaba sendo uma referência no sentido de nem todos têm veículos, nem todos têm condições de, na hora de um socorro, poder estar sendo atendido devido à ocorrência. Entendemos que essa presença é importante nessas horas também, mas a gente tem visto aqui em muitos bairros da nossa cidade, nós temos solicitado frequentemente, e as respostas que eu tenho tido com relação ao nosso comandante Mendonça é sempre no sentido que não tem condições de atender tal pedido, e eu estarei discutindo um requerimento que tem a ver com essas. Mas eu quero parabenizar, eu acho que é isso aí, vamos lutar até que a gente consiga isso aí. esse grande somar benefício. Força para que Barretos você está de consiga parabéns, isso daí. parabéns por estar já conscientizado de que esse trabalho é importante. Fala rapidinho do outro requerimento que eu tenho, é sobre munícipes do bairro Los Angeles, que moram ali nas imediações da L11, entre L6 e L12, me procuraram para poder fazer uma reclamação que estão depositando no terreno ali, porque a L11 é a última rua do Los Angeles. Várias garrafas PETs, como vocês podem ver ali naquela foto. Tem também carcaças de caminhão jogadas ali. E agora, como nós estamos numa época de chuvas, isso aí favorece muito o aparecimento da dengue, do mosquito, do criadouro do mosquito. Então, é importante que as autoridades tomem providências, seja feita essa limpeza. Tem mais um vídeo lá que pode, bem curtinho, de alguns segundos, que mostram, aí eu não consegui filmar e tirar foto das caçambas, mas são carcaças de caminhão, de cabine de caminhão, que estão também lá no local e acumulando água. Dali para baixo é um pasto, então é importante que as autoridades tomem providências para que não se agrave, para que ali não venha ser foco de criadores de mosquito Aedes aegypti, que não venha ser foco de escorpiões, também de caramujo africano, que Barretos está passando aí, todo local que você vê reclamação com os caramujos africanos. Então é preciso que a prefeitura e os órgãos competentes tomem providências, seja feita a limpeza, seja notificado o proprietário do imóvel, se for um imóvel de propriedade particular, para que não venha depois a gente ter que remediar com situações mais graves. É só. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão requerimento 169/2009 e 160/2009 do vereador Guilherme Henrique de Ávila. Não havendo oradores, está em votação os requerimentos do vereador. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto do vereador Dr. Caio. Eu queria parabenizar o colega Guilherme por esse trabalho que ele está levando lá direto ao São Francisco. Mas eu queria deixar um alerta aos colegas vereadores. O São Francisco, no seu projeto original, Guilherme, ele era um sítio, acho que se não me engano, coisa de 5.000 metros quadrados. E, inclusive, essa fiscalização, se a coisa não fosse correta, haveria um grande risco de uma impermeabilização de uma área que poderia trazer futuramente algumas enchentes em lugares críticos da cidade. O que aconteceu? Alguém comprava uma área de 5.000 metros, ela era dividida ao meio, dividida ao quarto, dividida ao oitavo. Foi-se criando um loteamento, assim, apesar de nós todos munícipes estarmos aqui,
nós acompanhamos isso e ninguém tomou, como munícipes, ninguém nunca tomou uma atitude de falar assim, olha, aquilo não está certo, aquilo não está certo. A gente entende a colocação, existe o projeto social, tem que ter área para projeto social, área para se construir, área barata, mas assim, evitar que o que aconteceu lá, então, por exemplo, fica um bairro longe de uma programação, por exemplo, policial. O que não acontece no Barretos 2, quer dizer, foi um bairro programado onde existe um núcleo policial dentro daquela programação de bairro. O segundo problema é como as chuvas. Quer dizer, nós já vimos esse ano e alguns anos passados, ali na 43, no viaduto ali por baixo da 43, ele ficar completamente inundado. Muito dessa água é água que desce do São Francisco, porque ele está impermeabilizado. Então, é alertar os colegas vereadores para que a gente, assim, lógico, super louvável o projeto do vereador, mas que nós fiquemos alertas para que não aconteça isso do lado aqui da rodovia, indo para o aeroporto, porque o progresso chegou ali. Hoje temos um hospital, agora a faculdade de medicina. Então, eu fico com muito medo de que ali se transforme num loteamento, ali para frente, e esse loteamento impermeabilize Barretos. E já existia um estudo que, se ali houver um loteamento, vai derrubar completamente a nossa cidade, vai levar todo esse encanamento dos lagos, vai levar embora, porque nós não aguentaríamos isso. Então, fiscalizar para impedir que construtoras acabem fazendo loteamentos lá sob os nossos olhos. Isso, porque é área de privatização. Perfeito, vereador. É isso aí. Obrigado. Agora os requerimentos do vereador Carlão do Basquete. Requerimento 166/2009, 171/2009, 172/2009. Estão em discussão os requerimentos do vereador Carlão do Basquete. Com a palavra o autor. Carlão do Basquete. Presidente, senhores vereadores, público que nos honra com a sua presença, queria cumprimentar o Humberto Sargim pela presença e cumprimentar a todos. Referente ao requerimento 171, é 171, mas não é. Enfim, esse requerimento, nós fomos procurados por uma comissão de alunos do embaixador Macedo Soares, né? Esse prédio ele já tem um destino a ser tomado aí, que vai ser a construção de um centro, né, de saúde pelo município. Foi desapropriado pelo Estado e agora vão ser iniciadas as obras lá de construção e reforma do prédio. E a gente preocupado, porque lá existe um acervo de um material, fotos, troféus, acredito, um material riquíssimo que faz parte da nossa história da cidade. E, preocupado com isso, foi que a gente tomou aqui a iniciativa de estar requerendo ao senhor prefeito para que ele possa notificar, então, o seu secretário para que catalogue esse material, coloque num lugar seguro, para evitar, assim, a deterioração desse material, com umidade, mesmo porque os pedreiros que vão lá estar possam até estragar e se perder. E, em seguida, pedimos aqui para o senhor prefeito, né, junto ao secretário, um espaço, uma sala, para que esse material possa ser guardado e visitado, sim, pelas pessoas ali que venham a frequentar o local. Então, eu conto aqui com o voto de todos, que realmente se preocupe aí com essa situação, e assim fazendo vai se preservar a memória da escola
e de toda a nossa cidade de Barretos. Segundo requerimento, 172, é muito importante. Eu estou preocupado aí com os raios solares, né? A camada de ozônio se rompendo, o sol chegando aí com força total, prejudicando assim aquelas pessoas que trabalham aí exposto ao sol, ficando exposto aí a um câncer de pele. E preocupadas então com essas pessoas, foi que eu estou requerendo aqui para os funcionários públicos que trabalham aí exposto aos raios solares, que o senhor prefeito faça um trabalho de conscientização para todos esses funcionários, e mais, que não só fique na conscientização, mas sim que o senhor prefeito viabilize a distribuição de protetor solar para o funcionário público, para que ele possa estar se protegendo aí e evitando aí num futuro os funcionários públicos. Importante. E o requerimento seguinte é 166. Nós temos sendo procurado aí, por ser da área também do esporte, assim como meus nobres colegas Euripinho, os demais envolvidos, quanto ao questionamento que não está tendo basquete masculino no CEMEPs. E realmente a gente pôde constatar aí que vem sendo feito um bom trabalho com o basquete na parte feminina, né? Nós conhecemos aí o trabalho maravilhoso que tem sido feito pela APAB, né? Não só na revelação, como também na exportação de atletas a nível internacional. Mas a gente percebe que isso está sendo feito na cidade apenas com o feminino, né? E o masculino tem deixado ficar a desejar. Muitos pais nos procurou, preocupados, meu filho tem vontade de jogar, e eu procurei um encontro local para jogar. E assim estou aqui hoje requerendo, senhor prefeito, né, junto ao secretário, que ele possa, assim, estar colocando um CEMEP à disposição com um técnico e um horário específico, sim, para que também o pessoal masculino, né, possa também desenvolver esse projeto. E é só, presidente. Obrigado. Continua em discussão os requerimentos do vereador Carlão do Basquete. Não havendo oradores, os requerimentos... está em votação os requerimentos 172/2009, 171/2009 e 166/2009. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Está em discussão o requerimento do vereador 163/2009, do vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Com a palavra o autor, doutor Otávio. Senhor presidente, eu quero ser bem breve e objetivo. Eu peço a Vossa Excelência autorização de falar aqui mesmo. Desse requerimento, o que a gente objetiva é que, pensando no Fórum Conselheiro Lafayette, a gente costuma analisar de que o Fórum, eu entendo que em Barretos, que é uma das indústrias maiores em Barretos. Existe a indústria do Minerva, da Anglo, e eu digo que o Fórum é uma das grandes indústrias de Barretos, mesmo porque ali movimenta mais de 200 famílias, que são os funcionários do Fórum. Isso o emprego direto que surte. O emprego indireto iria já circular em termos de mais de 400 pessoas, 500. Considerando os advogados, as partes que lá frequentam, gira aí mais de 1000 pessoas. Então, é uma coisa de suma importância, porque a gente que milita, no fórum nós pegamos carro, vamos para lá, tem as audiências, os cartórios, a frequência normal. E a população em si,
o fórum ficou num lugar privilegiado, mas num lugar longe, porque a população, para se deslocar até o fórum, fica uma coisa que é complicada e ficou realmente longe. A empresa de ônibus ela passa normalmente com as suas linhas, diversas linhas, na 25 de agosto, que é a parte de um dos lados do lago. E esse requerimento eu estou simplesmente, já existe já o ponto de ônibus feito, cimentado para dar uma tranquilidade ao usuário, e os ônibus que ali trafegam, questão de 2 horários que tem feito, na parte da tarde só, né, meu caro Paulo? E na parte da manhã também. Um na parte da manhã, outro na parte da tarde. E o fluxo de pessoas para o fórum, para as audiências, testemunhas, e uma série de coisas, fica, inclusive, mercê da própria sorte, porque tem que procurar outros meios de locomoção para ir até o fórum. Então, eu estou pedindo aqui, de uma forma tranquila, de que a concessionária, juntamente com o senhor prefeito, proceda a uma alteração já do trajeto existente, no sentido de colocar ali na Avenida Centenário da Abolição, do lado do fórum, várias linhas para que no sentido de que tenha realmente a possibilidade da população se dirigir ao fórum, principalmente na parte da tarde, quando se tem as audiências, tudo isso. Esse que é o objetivo, que dá um pouco mais de tranquilidade à população para deslocar até o fórum. São essas as considerações, presidente. Continua em discussão o requerimento do Dr. Otávio Alves Garcia. Não havendo oradores, está em votação. Requerimento 163/2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Estão em discussão os requerimentos do vereador Olímpio Jorge Nabem Euripim, 173/2009, 174/2009, 175/2009, 176/2009, 177/2009, 178/2009, 180/2009, 181/2009. Vereador Euripim, vai usar a palavra, vereador? Com um tempo de 10 minutos. Opa. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença, em nome do meu amigo Itamar, quero cumprimentar a todos que estão presentes na galeria. Senhor presidente, os meus requerimentos são poucos, mas quero dizer de grande interesse para a população. Primeiro requerimento 173, eu estou solicitando a possibilidade de implantar um posto de atendimento de correio no bairro Zequinha Mendes. Temos aí o Ademir, que foi presidente da Associação de Moradores do Barretos 2, do Zequinha Mendes, sabe da importância desse benefício para o bairro que tanto espera. E eu tive a felicidade na gestão passada de conseguir, junto ao distrito de Alberto Moreira, doutor Otávio Ibitu, que colocasse e implantasse esse benefício que é de grande relevância e grande importância. Nós sabemos que o Barretos 2, que é o bairro Zequinha Mendes, é um bairro populoso, necessita desse investimento. Tenho certeza que esse requerimento chegará em boas mãos e eu espero que a gente consiga esse investimento tão importante para o bairro, porque nós entendemos que vem de encontro, porque as pessoas de lá, a população daquele bairro, vem solicitando há tempo esse benefício que eu acho que chegou na hora de ser atendido. Tenho certeza que ele terá um bom caminho. O requerimento 174, senhor presidente, eu estou solicitando aqui que o prefeito envie para essa casa um projeto de lei que chama-se, denominado Banco de Materiais de Construção. Esse projeto é de minha autoria. Na gestão passada, eu tive a oportunidade de fazer um estudo, Mazinho disso. Gostaria que se divulgasse, isso é importante para as famílias carentes, que tanto pedem moradias, ajudas para poder reformar seus lares. E esse projeto realmente foi feito um estudo, é de grande importância, toda a população aguarda que isso venha acontecer, meu caro amigo Leandro. Eu tenho certeza que já está na mão do prefeito, desde a gestão passada com o Juraci, nosso secretário anterior,
para que enviasse esse projeto, porque é de autoria do prefeito, não do vereador. Mas eu tenho certeza que, uma vez chegando na casa, nossos colegas vereadores irão aprovar esse projeto e colocar em prática, porque eu tenho plena convicção de que muitas famílias carentes que aguardam reformar suas casas, melhorar suas casas, sair do aluguel, carecem de recursos. E, através desse projeto, esse banco de materiais, aqueles que realmente dispõem desse material em suas casas, quando nas suas reformas, pode doar esse material uma vez um projeto, e se pode trabalhar de uma forma objetiva. Doa esses materiais para esse banco, que vai direcionar através do Fundo Social para que as famílias possam ser contempladas. Eu tenho certeza que é um projeto de cunho social importantíssimo, e eu espero realmente que ele venha o mais rápido possível para essa Casa de Leis. O requerimento 175, senhor presidente, nós, como grandes esportistas, sabemos da importância do bairro Santa Cecília, quando desfez daquele campo de terra, muito importante, que era realmente um lugar aconchegante. Uma vez feito um projeto para se constituir um campo hoje, que lá existe, mas em péssimas condições, totalmente largado, e eu espero que, se acaso, naquele local que seria construído umas casas populares no ano passado, não for realmente direcionado nenhum projeto, que for direcionado algum projeto nesse sentido, que se faça um outro campo para aquele bairro tão carente, que tanto necessita, porque eles têm que se deslocar, geralmente, quando vão participar do campeonato varziano, de uma maneira longínqua, tem gastos, e isso aí tem comprometido todo aquele bairro, que fica à mercê, realmente, de um momento importante, que é o lado esportivo, onde consegue reunir as famílias, e às vezes nem todos podem se locomover de lá para assistir a sua equipe jogar em outros setores. Então, o Mazinho Dias está aí, sabe o que eu estou falando. Estou pedindo se é possível construir um novo campo de futebol, e eu já estive averiguando um outro local, e tinha até projeto em relação a isso, mas vamos aguardar o transcorrer. O requerimento 176, meu caro amigo Capetinha, é justamente o bairro Santa Cecília, o bairro que nós trabalhamos para as famílias carentes. Estou solicitando para aquele bairro a possível construção de uma CEMEI, de uma creche, porque nós temos um bairro São Francisco, Tidinho, mas o bairro Santa Cecília é populoso, e nós sabemos que ele, através de um levantamento que eu fiz, ele realmente justifica esse investimento, que podemos trazer crianças também do Jardim Caiçara, dos bairros adjacentes, porque sair dali com uma criança para se locomover até outro bairro, passando a rodovia e outros locais, é muito perigoso. E nós estamos aí requisitando que se construa um CEMEI no bairro Santa Cecília. Senhor presidente, com relação ao requerimento 177, quero dizer que também de grande importância, porque nós vimos aí o tanto de jovens, estudantes universitários da nossa cidade, que se dirigem às cidades da região para fazer um curso de educação física. Eu, recentemente, ou na gestão passada, questionei várias vezes o nosso presidente Ronaldo Fenelão, na época, da possibilidade de trazer esse curso para a Unifeb. Gente, nós sabemos o quanto que é triste hoje um filho nosso ter que deslocar até as cidades vizinhas, não só a educação física, outros cursos mais. Tem que dispor de um gasto, Capitão Carlos, muito grande, que nós sabemos do transporte, que já são pagos 50%, mas entendemos que ainda é caro em relação aos cursos que são pagos lá fora, e lá nós não ganhamos nada de ninguém. Então, eu acho que a Faculdade de Barretos, a Unifeb, já merece esse curso de Educação Física. Por quê? Porque nós temos estrutura, doutor Otávio, nós temos o CEMEP, nós temos estrutura para poder colocar esses jovens dentro da área esportiva, dentro realmente do curso que tanto precisa, Capetinho. Então, esse curso de Educação Física, através do levantamento que eu fiz, são mais de 1.000 alunos nossos que se dirigem às universidades da região para estudar, e nós sabemos que grande parte são do curso de Educação Física. Mais um pedido aí desse vereador para conseguir realmente esse curso de Educação Física. E aí, você pode dar na justificativa de voto, doutor? O requerimento 178, senhor presidente, nós falamos muito de segurança aqui, através dos requerimentos dos colegas vereadores, mas aqui nós perdemos o conceito do bairro Cristiano de Carvalho, doutor Munir.
que davam segurança para aquele bairro. Perdemos, e isso agora, para retomar, é muito difícil. Esse requerimento vem de encontro a isso. O retorno desse importante Conselho de Segurança de Bairro, que é o CONSEB, do bairro Cristiano de Carvalho, através de um trabalho que nós estamos aí tentando já há algum tempo para poder retornar isso aí para o bairro, que é importante para dar segurança para aquela população. Um requerimento 179, respeitando a dona Eudácia, que ela não está aí, está aí. Eu quero, em nome da senhora, dona Eujácia, poder dizer que a distribuição de leite nas unidades básicas está ficando a desejar. Por quê? Porque se entrega leite apenas para quem está cadastrado. Se aumenta um idoso ou aumenta uma família, não tem leite para aquela família que se aumentou, porque não tem realmente um estudo assim detalhado em relação a esse assunto. Eu estou pedindo esse requerimento para que esse início de mandato as coisas possam caminhar de uma forma inteligente, porque nós sabemos que uma população pobre, carente, que procura um postinho para busca de um leite, é porque necessita. É um alimento importante e nós sabemos que não temos que questionar a necessidade ou não daquele munícipe que tanto precisa desse precioso alimento. Então, eu estou solicitando de aumentar a quantidade de leite para as unidades básicas, para atender a demanda que é grande e muitos têm ficado sem receber esse importante alimento. O requerimento 180, senhor presidente, que vem de encontro ao bairro Cristiano de Carvalho, onde lá existe a pracinha Antônio Carlos Galego, fica na C11, C13. É uma praça que, nas gestões anteriores, eu tive a oportunidade de conseguir para aquele setor um superposte, mas só ficou no superposte, porque as outras benfeitorias pararam. E nós estamos pedindo aqui, a população pede, você conhece realmente o problema de lá, que possa ser feita alguma coisa para melhorar o aspecto, para poder trazer a população para aquele local, porque é uma pracinha que merece um trabalho, porque é de grande importância para o bairro Cristiano de Carvalho. Senhor presidente, correndo e para finalizar, o requerimento 181, nós sabemos que é devido às fortes chuvas que vêm caindo em nossa cidade, em todo o país, e principalmente Barretos, eu estou preocupado, porque nós todos estamos preocupados, porque as enchentes estão aí, temos casas aí que quase foram alagadas nesse último final de semana aí, pelas fortes chuvas, e eu não vi se fazer nada em relação a isso. Antes que alguma tragédia aconteça, doutor Kiko, está aí nossa lembrança. Vamos começar a cuidar dos bueiros, vamos começar a cuidar daquilo que realmente traz segurança para as famílias barretenses, porque é muito triste as cenas que nós presenciamos em outras oportunidades com relação às enchentes que a gente viu em nossa cidade. E eu estou precavendo nosso prefeito no sentido de que se faça alguma coisa e o PAC possa voltar para atender a demanda. Muito obrigado, senhor presidente. 15 segundos, vereador Kiko. O acordo... Presidente. Pois não, Senhor presidente, eu gostaria só de enfatizar o requerimento 179 do vereador Euripinho, porque esse requerimento já foi passado aqui pela casa com relação à distribuição de leite. E eu até citei na época, eu lembro que houve um requerimento do vereador Euripinho, teve depois um outro requerimento do vereador Mandioquinha. Enfim, esse é um problema que já existe cronicamente. Agora nós temos mais 2 médicos aqui na casa que podem corroborar o que a gente vem dizendo da população, da enorme população que a gente tem em termos de assistência e o número mínimo de distribuição de leite. Eu citei aqui o ano passado que a saúde mental recebe 3 vezes por semana 16 litros só. Quer dizer, aqueles que estão na fila de espera só vão passar a receber leite quando morrer um desses 16, o que é absurdo. Então, eu quero enfatizar o termo do requerimento, solicitando, eu sei que vai ser aprovado por unanimidade. Um adendo, não? Não, solicitando que realmente o senhor prefeito se preocupe com isso. Não é adendo, não, é apenas um comentário a respeito disso, porque eu sei que já foi pedido, e foi pedido por vereadores da bancada dele, e não foram atendidos. O que eu acho... Agora é outro secretário, diz o Euripinho. Tomara que esse outro secretário venha com o espírito de realmente
fazer com que essa distribuição seja efetivamente voltada para a necessidade que existe em cada unidade básica, o que é muitíssimo maior do que o que vem sendo distribuído. Para complementar, existe ainda a falta de medicamentos que poderiam suprir a falta do leite, também estão faltando, né? Tipo medicamentos de proteção do estômago. Então, o resultado é sempre ruim para a população. Pior, acaba fazendo com que o paciente, que muitas vezes possa estar adaptado a um determinado medicamento, tenha que mudá-lo. E mudá-lo é sempre um outro problema, porque às vezes não há outro medicamento, ou às vezes o paciente não se adapta a outro. Problemas que poderiam facilmente ser resolvidos, bastasse esse requerimento ser atendido. O que já foi solicitado aqui é o que garanto a Vossa Excelência pelo menos umas 5 vezes. Obrigado. Que, conforme o combinado, doutor Kiko, na justificativa de voto, poderia estar ponderando, no caso, essa situação, tá bom? Tá, já. Estão em discussão os requerimentos do vereador Euripim, 173/2009, 174/2009, 175/2009, 176/2009, 177, 178/2009, 179/2009, 180 e 181/2009. Estão em votação os requerimentos. Os favoráveis permaneçam como estão, os que rejeitam, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, requerimento do vereador Euripim. Vai querer justificar a volta? Justificativo de voto do vereador Capetinha. Quero justificar o meu voto ao projeto 0176/2009 do vereador Euripinho, referindo-se ao bairro Santa Cecília, que realmente é um bairro que é menina dos nossos olhos, né, vereador? Realmente, Vossa Excelência foi muito feliz em citar o bairro Santa Cecília, esqueceu do São Francisco, talvez, né? E como todos os outros bairros, nós estaremos atentos, né? Mas São Francisco, Santa Cecília, realmente, nós temos um carinho por toda aquela comunidade. Parabéns, viu? Requerimento 182/2009 do vereador Luiz Humberto de Campos Sarte, o Capetinha. Está em discussão. Com a palavra, o autor, Capetinha. Você quer? Precisa. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, senhores da imprensa, senhores munícipes que nos honram com suas presenças em nossa galeria, do qual eu quero cumprimentar o doutor Carlos Aquino, do qual nós tivemos a oportunidade, né, de estarmos juntos no gabinete do senador Romeu Tuma. Agradeço aí a afirmação de que o pedido que fiz verbalmente também ao senador, e o senhor acabou de confirmar, sobre 10 cadeiras de rodas. Fico muito grato. Essas cadeiras serão trabalhadas no Clube de Serviço Rotary Clube Barretos Norte, onde iremos fazer um banco de cadeira de rodas. Esse é o projeto da casa, desse Clube de Serviço, onde eu agradeço muito a Vossa Excelência e principalmente ao nosso senador que nos atendeu verbalmente a esse convite. Senhor presidente, o requerimento 0182, onde solicito a reforma da Praça Alfredo dos Santos Esteves, que é na Rua 4 e Rua 12, entre as avenidas 7 e 9. Ali, no local, existe 3 quadras para a prática de esporte, que ali se pratica futebol de salão, futebol de areia, vôlei de areia, e está em completo abandono. Portanto, na parte da demarcação, nas traves, parte elétrica e alambrados. E ali, o número de pessoas que buscam lazer no local é muito grande. Essa quadra, às vezes, para quem não tem a lembrança, é ao lado ali do Estrela do Oriente, o Clube Estrela do Oriente. E ali há necessidade de uma atenção do Executivo,
porque essas pessoas que contribuem com os cofres públicos, acreditamos que os reparos ali serão de grande monta para o poder não serão de grande monta para o poder público. Portanto, solicitamos aí a atenção do Executivo junto a essa reforma, porque é um outro lado da cidade. Haja visto que quando o prefeito, em seu primeiro mandato, ali era um canto muito esquecido, né? Ali na Rua 4, com a Avenida 1, Avenida 3, ele fez a abertura, fez até uma rotatória interligando aquele bairro com o bairro Nogueira. Isto veio de encontro ao desenvolvimento da cidade e eu espero que o Executivo atenda a este pedido deste vereador, porque irá atender também a demanda de todo aquele bairro, de toda aquela comunidade que busca os seus momentos e as horas de lazer. E eu não vejo dificuldade para que essa solicitação seja atendida. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 182/2009 do vereador Luiz Humberto de Campos Sarte. Não havendo oradores, está em votação. Certo, Marcelo? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Estão em discussão os requerimentos do vereador Dr. Munir Jorge Dair, 189/2009 e 190/2009. Está em discussão, com a palavra o vereador Dr. Munir. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, o pessoal da casa, a imprensa e a plateia e o pessoal da internet que está nos assistindo. Eu vou mudar a ordem do meu requerimento. Primeiramente, irei falar sobre a solicitação de informações relativas à cirurgia de catarata. Gostaria de explicar. Catarata, na verdade, eu gostaria de explicar bem breve o que vem a ser a catarata. Seria a opacificação, tipo de uma lente que fica no olho do cristalino, e no transcorrer da patologia dessa doença, a pessoa vai tendo uma turvação visual. E ela comete, geralmente, a partir da sexta década, a partir de 60 anos de idade. Então, chega num ponto que essa pessoa não vai enxergar mais, né? E ela acarreta para essa pessoa, uma pessoa de 60 anos de idade, que já tem o lado emocional um pouco desestabilizado, leva, geralmente, à depressão, porque depende de terceiros para poder fazer os seus afazeres simples, tomar uma água, ir ao banheiro. É deprimente para uma pessoa de 60 anos de idade. E outra coisa, ela acaba desprendendo, um da família tem que tomar conta dessa pessoa. Então, na verdade, acaba acarretando, onerando o orçamento familiar. Essa é a essência da família, deixará de trabalhar para poder tomar conta dessa pessoa, né, que tem essa patologia da catarata. A cidade de Barretos tem, em média, de 300 cirurgias para serem realizadas, uma demanda deprimida de 300 cirurgias, e em torno de 15 a 20 mensais, para resolver ainda em torno de 15 a 20 cirurgias mensais. É cumulativo. Fui na Secretaria da Saúde, conversei com o vice-prefeito, com o doutor Yunes, fui com o Décio Maruco, o provedor da Santa Casa, e o hospital, a prestadora de serviço da cidade de Barretos e região, ela tem todo o aparato para realizar esse tipo de cirurgia. Na conversa com o secretário, com o vice-prefeito, mostraram-me disposto em tentar resolver esse problema, que eu acho que é um problema muito grave. Né, doutor Caio, o doutor Kiko? A pessoa sem a visão é muito perturbador. E a gente vê que entra nesse quadro de depressão. E eles ficaram de urgentemente resolver esse problema,
né? Então, eu peço o apoio de todos aqui, os colegas, né, empenharmos e cobrar, né, com urgência realmente essa questão, referente a essa questão. Outra coisa, referente, queria falar sobre a rua 18 com a 5. Eu moro ali perto. Não é brincadeira, não. No pronto-socorro, já peguei uns 3, 4 acidentados naquela região, na 18 com a 5. É inacreditável. Tem em média de 2 a 3 acidentados, 3 acidentes automobilísticos daquela região. Meu sogro mora ali perto, presencia, tem colega que mora ali na esquina, que veio realmente cobrar uma mulher e um semáforo aqui nessa região. Eu estranhei, na verdade, não tem um semáforo naquele local. Estranho, porque 18 é uma via de alto fluxo e o pessoal desce num pau, né, que é inacreditável. Eu acredito, tendo um semáforo ali na 5, automaticamente a pessoa fala, tem um semáforo, automaticamente a pessoa vai diminuir a sua velocidade. Não é só carro, não, ônibus também, né? E a 5 é uma via de entrada que vai até a Rua 4, então é um local que é merecedora de um semáforo. E conto novamente com o apoio de vocês. Muito obrigado. Continua em discussão os requerimentos do Dr. Munir. Requerimento 189/2009 e 190/2009. Não havendo oradores, estão em votação os requerimentos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tem que dar um branco. O justificativo de voto do vereador Kiko Miziara. Obrigado, senhor presidente. Eu não ia partear o vereador, porque, de repente, eu poderia interferir no tempo dele, mas eu quero dizer duas coisas. Com relação à cirurgia de catarata, isso se torna, não um problema, vereador, mas se torna uma vergonha. Nós temos acompanhado as apregoações e as justificativas de que não tem o aparelho A ou não tem a condição B, e o coitado do paciente é o que paga por isso. E essa demanda reprimida realmente só tende a crescer. À medida que a população vai envelhecendo, a tendência é aparecer um problema de catarata. E acho que é oportuníssimo o requerimento e tomara que a Prefeitura tome realmente providências para facilitar a vida de todas as pessoas. Agora, com relação a semáforo, eu gostaria de dizer que, de repente, os fiscais de trânsito, os agentes de trânsito desaparecem, senhor presidente, a gente não os vê. E, às vezes, quando a gente vê que eles não fazem aquilo que deveria ser da missão e obrigação deles. Ontem, por exemplo, aqui no Café Ivaí, anteontem, sábado, aqui no Café Ivaí, um caminhão de descarga parou exatamente em cima dessa plataforma que foi feita para facilitar a vida dos pedestres. Parou ali com a justificativa que tinha que descarregar, mas justo ali. E existia ali dois ou três fiscais ali na praça, não tomaram a menor atitude. Eu fiquei parado olhando para ver o que ia acontecer, nada. E não aconteceu nada. Então, a primeira coisa que tem que ser feita tem que ser pelo secretário de trânsito ou o diretor de trânsito convocar para ver, porque isso aí, vereador, de acidentes, nós temos que agradecer a Deus, porque Barretos, não acho que não é Barretos não, mas aqui em Barretos é um absurdo o que se comete de infração. E sabe onde mais, senhor vereador, que mais se comete infração? Nos semáforos. O senhor para num semáforo e fica observando. Em qualquer lugar. Teve um filme chamado Starman. Aí era um cara do outro planeta que veio e passou a dirigir o carro da mulher. Ele sequestrou a mulher e passou a dirigir o carro dela. Aí, de repente, tinha um cruzamento, ele vinha vindo, o sinal estava verde, amarelou, ele acelerou e saiu com tudo e atravessou o sinal. Ela pegou, você quer me matar? Você quer matar a gente? Ele falou, eu aprendi com você. Quando é verde, passa devagar. Quando é amarelo, passa correndo. E quando é vermelho, voa abaixo. Pô, mas é isso que acontece aqui. Exatamente isso que está acontecendo na nossa cidade. Então, a gente vê o número de infrações. Fazer mais um semáforo é criar mais um ponto de infração. O que eu acho é que tem que haver uma punição mais exemplar. O que eu acho que tem que existir, realmente, é uma fiscalização e esparramar esses agentes de trânsito. Porque a gente vê gente parada. Hoje mesmo, aqui na Rua 18, tinha um carro parado em fila dupla, sem motorista dentro. Ele acendeu o pisca
desceu, foi na farmácia fazer compra, tinha lugar para estacionar, desceu e falou, amém. Essas coisas é que deveriam acabar. E com essas aí, o policiamento tinha que ser extremamente ostensivo. Não sendo, vão continuar acontecendo acidentes. Acabou, né? Está em votação o remanescente da matéria englobada. Pois não, vereador. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o remanescente por unanimidade. Tem alguém explicação pessoal? Não, né? Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.